Boa noite, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, pelo YouTube, pelo Facebook. O primeiro vídeo foi ruim o áudio, o segundo deu a melhoradinha e cada vez mais vamos melhorar a mensagem, a dicção. Eu esqueci de falar para vocês, eu tenho um problema sério com a minha dicção, mas vamos, pela graça de Deus, com o Santo Espírito, falar sobre a Palavra de Deus. O tema de hoje escolhido vai ser um debate, um estudo minucioso sobre a Palavra de Deus. O tema vai ser a Bíblia. E o tema escolhido foi Velho ou Novo? Qual está em vigor? O Velho Testamento foi abolido? O que Jesus diz sobre esse assunto? O que a Palavra de Deus vai falar sobre esse assunto? Tem um comentário que eu pesquisei, diz assim, que muitos sinceros cristãos estão afirmando que o Antigo Testamento foi abolido. Por exemplo, alguns pastores por aí dizem assim: se o mundo todo evangélico viesse a me dizer que o Velho Testamento não foi abolido, eu ficaria com a Bíblia, que me diz através das palavras claras do apóstolo Paulo. Ele usa a 2 Coríntios 3, 6 e 16, onde mostra a abolição segundo a sua interpretação. Quando eu li todo o capítulo de Coríntios 3, a gente podia até ler esse versículo, mas eu vou pegar um pouco mais ainda. Se você não lê outras referências, não estudar um pouco o contexto, você vai achar que houve alguma abolição. Mas foi abolido sim. Foi abolido o antigo concerto, que era chamado de Velho Testamento. O que é testamento? Testamento é relacionado com sangue, né? Testamento, por exemplo, de alguém que meu testamento, meu filho, só vai ter valor quando eu vim a falecer. E o testamento que Jesus coloca nessa passagem que Paulo coloca, só teve valor a partir da morte de Cristo. Porque antes, o que acontecia? Antes tinha o cordeiro. O cordeiro era sacrificado, era morto, era imolado, que eram as leis cerimoniais. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o cordeiro fugiu da mão do sacerdote e o véu do santuário rasgou de cima a baixo, representando que a partir dali em diante não precisava mais de morte do cordeiro. Mas vamos ver o que a Palavra de Deus fala, né? Jesus disse em sua Bíblia, na nossa Bíblia, no caso, que estamos conosco, não só dele, que foi abolida. Mateus 5, 17, 18, diz assim. Ela fala, em Mateus 5, 17, 18, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum i ou um tio passará da lei, que tudo se cumpra. Por que fala lei? É a lei dos mandamentos, dos ordenamentos, mas também está falando dos profetas. Porque se você pegar uma Bíblia hoje também, hebraica, ela tem a palavra Torá. Torá significa lei. Então, para os judeus, para o povo de Israel, povo bíblico também, lei não era só os mandamentos, era toda a Bíblia existente. Então, Jesus deixa claro que não seria abolida. Ele já fala, passará o céu e terra, mas nenhum i ou tio passará da minha lei. Pelo que eu vi, o céu e a terra estão aí, né? Outra referência está em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, escrevendo aqui, dizendo que a Bíblia não foi abolida. Né? Até mesmo porque a Bíblia mesmo passou a existir completa 1500 anos depois. Né? Ela completa. Na época de Jesus, por exemplo, nessa época aqui, 40 anos depois, parte do Novo Testamento havia sido escrito. No ano 100 depois de Cristo, na Ilha de Patmos, o último livro foi escrito, que foi o livro de João, o Evangelho de João, as primeiras cartas de João, também Apocalipse, né? Foi escrito na Ilha de Patmos, no ano 100 depois de Cristo. Então, mais uma vez, a Bíblia que Jesus usou foi o Velho Testamento. Mas vamos ver uma prova na própria Palavra de Deus? No livro de Lucas, capítulo 24,
Lucas 24, no 23, se você for ler todinho, vai ver lá o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele para o monte, para o Gólgota, para o Calvário, né? Sendo morto. Aí no 24, versículo 1, ele é ressuscitado. E aqui no 24, tem a história dos discípulos no caminho de Emaús. Do versículo 13 em diante. Mas eu vou ler a parte em que uma pessoa aparece entre eles. A Bíblia revela que é Jesus Cristo, né? E no versículo 25, Jesus começa a falar, até o versículo 27, olha o que diz assim. Então lhes disse Jesus, ó nécios de tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o seu respeito, contava em todas as escrituras. Olha só, ele não fala que começou por Mateus, por Lucas, por Marcos, não. Ele fala que começando por quem? Por Moisés, e passando por todos os profetas, por Isaías, Zacarias, onde fala que uma virgem daria a luz a Jesus, onde fala em Isaías capítulo 9, 6, uma virgem vos nasceu, um filho vos deu, Deus forte, príncipe da paz, majestoso. Então, quando você vê ali essas referências, você vê Jesus falando, usando a palavra que existia naquela época, a Bíblia que existia naquela época, que era o Velho Testamento. E você vê nas bocas de Jesus que a Bíblia, o Velho Testamento não foi abolido. Até então, nós vemos também no Novo Testamento 637 vezes referências do Antigo. Até mesmo Jesus, na tentação de Jesus, ele usou o Velho Testamento em sua defesa perante Satanás. Então, meus amigos, se alguém um dia falar para você, o Velho Testamento foi abolido, isso é mentira. Isso é obra do inimigo. Porque a própria palavra de Deus fala que o Velho Testamento e o Novo é apenas um. É toda a Escritura. Ela é inspirada, ela é divina. E ela serve para indicar o caminho para que o homem seja apto para realizar toda e perfeita obra. Ela serve para ensinar, para educar o homem no caminho da justiça. E ela serve para te ensinar, meu amigo, minha amiga, minha mãe, meu pai, meus parentes que estão aí no Facebook, meus amigos, colegas de trabalho, para ensinar você o caminho da vida eterna. O João, capítulo 5, versículo 39, ela fala, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, são elas que falam do meu amor, são elas que falam em João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou dar boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você vai assistir, mas Deus está em todo horário ouvindo você, te convidando a você aceitar Ele, a aceitar a tua palavra, a lê-la, a estudá-la todos os dias, a buscar Jesus Cristo, a entregar seu coração a Ele. Faça Ele seu grande salvador de sua vida. Entregue sua vida a Ele. Entregue suas ansiedades, seus problemas. E até o próximo dia. Uma boa noite e até mais, meus amigos. Tchau.